Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos continuando o nosso estudo sobre tutelas e procedimentos especiais. Nós já tivemos duas aulas anteriores a essa, que foi a primeira aula sobre incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. A nossa segunda aula foi sobre o incidente de assunção de competência. E nós estamos indo para o nosso terceiro incidente, que é o incidente de arguição de inconstitucionalidade, certo? Esse incidente ele está previsto, primeiramente, lá na Constituição Federal, no artigo 97 da Constituição Federal, e o CPC de 2015, trazendo essa questão de incidentes, trazendo o vanguardismo em relação a essas matérias, também em meio aos seus dispositivos, trouxe a organização deste incidente, o procedimento que deve seguir esse incidente, certo? Para a gente iniciar tratando sobre o incidente de arguição de inconstitucionalidade, é importante que a gente faça a leitura do artigo 97 da Constituição Federal. Vamos ler comigo. Me acompanhe. O artigo 97 da Constituição Federal ele vai dizer o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta, marquem essa questão, maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. É importante que a gente lembre, primeiro, que a depender do tamanho do tribunal, ele sempre vai ter um órgão especial ou vários órgãos especiais. A exemplo disso, nós temos aqui no estado do Ceará, nós temos 43 desembargadores e nós temos um órgão especial. Professor, por que existe esse órgão especial? Esse órgão especial ele existe porque nem sempre é possível a reunião do pleno, os 43 desembargadores estarem presentes. Então foram criados órgãos fracionários que têm praticamente o mesmo poder do pleno, tendo em vista que precisa de, muitas vezes, algumas matérias, de uma votação com maior número de participantes, uma maioria absoluta. Então não pode ser nem pelo pleno, porque nem sempre o pleno vai estar disponível, e nem pode ser pelas câmaras ou turmas, que tem uma menor quantidade de desembargadores, certo? Então foi criado esses órgãos especiais. A exemplo também nós temos o Tribunal de Justiça de São Paulo, que se não me engano tem mais de 200 desembargadores. É praticamente impossível reunir todos esses desembargadores em uma mesma sessão. Então são criados órgãos, certo? Por isso que a lei ela sempre vai tratar sobre ou o órgão especial que consta no regimento interno dos tribunais, que está lá disponível em suas plataformas online, ou vai tratar sobre o pleno, certo? Então vamos ler novamente o artigo para que a gente possa discutir sobre ele. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. O que é que quer dizer isso? A gente já estudou, provavelmente vocês já estudaram em direito constitucional, que as leis e os atos normativos do poder público, eles têm presunção de constitucionalidade, ou seja, eles estão de acordo com a Constituição Federal. Contudo, para que seja declarado a sua inconstitucionalidade, necessita-se que o tribunal, por meio do seu órgão especial ou por meio do pleno do seu órgão especial, e através de maioria absoluta, ou seja, mesmo que seja no órgão especial, que é um órgão com uma menor quantidade de participantes, essa declaração de inconstitucionalidade ela deve vir por meio da maioria absoluta de seus membros.
para que seja considerada inconstitucional. Esse parágrafo, esse dispositivo, ele trata da regra taxativa, da regra, como é que eu posso falar para vocês, muito mais abstrata. E o CPC de 2015, ele vai determinar como vai ocorrer esse procedimento. Em decorrência disso, em decorrência do que consta no artigo 97 da Constituição Federal, é que foi trazido com o CPC de 2015 o incidente, por meio do seu artigo 948, que vai tratar das questões de recebimento, de análise dessa tese que foi levantada por meio de um recurso, pode ser, a exemplo, um recurso de apelação. O que deve ser observado também é a finalidade deste incidente. E o professor Fred Didier, junto com outro doutrinador, ele traz o conceito da finalidade desse incidente, que nós vamos também acompanhar agora. Vocês podem acompanhar pelo material que eu passei para vocês, em conjunto com essa aula. Segundo o professor Fred Didier e o professor Leonardo Carneiro da Cunha, a finalidade do incidente é o quê? O incidente ele tem por função transferir a outro órgão do mesmo tribunal a competência funcional para a análise de determinada questão de direito incidental, que é a inconstitucionalidade de norma havida como relevante para o julgamento da causa. Ou seja, o que quer dizer essa finalidade? O incidente de arguição de inconstitucionalidade, ele inicia, a exemplo, em um recurso de apelação, certo? Imaginemos que ingressa um determinado legitimado, ingressa com um recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que dentre as suas teses alegativas consta o levantamento de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo do poder público. Ao ser verificado por essa Câmara que está analisando este procedimento, ela irá encaminhar este incidente para o órgão que consta dentro do regimento interno daquele tribunal, que será o responsável por analisar essa arguição de inconstitucionalidade. Esse órgão, como já tratamos, pode ser o órgão especial ou o pleno. Então, essa a finalidade do incidente de arguição. Ele vai retirar de uma Câmara ou turma que está analisando aquela apelação, aquele recurso de apelação, e vai encaminhar para o órgão competente, que é o órgão que tem maior número de participantes, para que ele analise se há ou não essa inconstitucionalidade e, depois de verificada essa tese, essa alegação, ele devolva o procedimento para ser julgado novamente por aquela Câmara. Ou seja, diferente do IAC e do IRDR, o órgão que vai assumir a competência, ou seja, o órgão competente para isso é o órgão de maior número de participantes, que seria o órgão especial ou o Tribunal do Pleno. Só que observem a diferença do incidente de arguição para o incidente de assunção de competência e o incidente de resolução de demandas repetitivas. Porque o órgão ele vai julgar só a tese de arguição de inconstitucionalidade. Ele não vai julgar a causa piloto. Ele não vai julgar todo aquele procedimento que deu ensejo à arguição. Ele vai julgar tão somente a inconstitucionalidade daquela tese. Se ele julgar procedente, ok, vai voltar ao procedimento, vai ser criada uma tese para ser firmada e respeitada por todo o tribunal, daquela mesma maneira, de forma horizontal e vertical, certo? Contudo, ele só vai julgar essa tese e depois devolve o recurso para que ele tenha a continuidade.
em relação às demais alegações contidas. E quem vai julgar o recurso vai ser a Câmara ou a turma que estava responsável por ele. Não vai ser nem o órgão especial e nem o Tribunal do Pleno. Para que nós possamos entender melhor desse incidente, a gente precisa verificar quais são as características dele, quais são as características do incidente de arguição de inconstitucionalidade. A primeira característica deste incidente é a regra de reserva do plenário, que a gente acabou de verificar no artigo 97 da Constituição Federal, que vai operacionalizar como deverá ocorrer esse procedimento. Ou seja, sempre que a gente tratar sobre lei ou ato do poder público, nós estamos tratando sobre, essa é a segunda característica, sobre uma competência funcional. Isso a gente viu lá em TGP, sobre as regras de competência. A natureza da competência deste incidente, ela é de natureza absoluta, porque é uma competência funcional. Se não for seguido essa regra, o processo ele é nulo, porque as regras de competência, quando ela é de natureza absoluta, ela é taxativa, ou seja, só aquele legitimado competente para analisar aquele incidente pode analisá-lo, em regra. Como é que eu posso explicar isso para vocês de uma forma mais clara? Como existe a regra da reserva de plenário, que o incidente, quando for levantado o incidente pelaquela Câmara que recebeu o recurso, a Câmara recebe o recurso, ela levanta a possibilidade de haver uma inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público. Então, ela tem que enviar para o órgão especial ou o pleno, tendo em vista que essa regra está contida na Constituição Federal. Então, existe a primeira característica é a regra de reserva de plenário, e a segunda característica que a gente vai tratar é sobre a competência funcional. Aquele órgão de maior composição, ele é o competente funcional para isso. E se não for observado essa regra de competência, todo aquele processo ele estará nulo, porque a competência para analisar este incidente é de natureza absoluta. É de natureza absoluta. A terceira característica deste incidente é o controle difuso de constitucionalidade. A gente não vai tratar aqui sobre controle concentrado, porque aí é matéria de direito constitucional. Então, a gente vai tratar sobre controle difuso, até porque o controle concentrado de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ele vai ser alegado por outro meio, através das ações declaratórias de constitucionalidade ou inconstitucionalidade no STF. A gente vai tratar aqui sobre o controle, essa característica, a terceira característica, sobre o controle difuso de constitucionalidade, tendo em vista que é aquele controle que pode ser feito por qualquer tribunal, certo? Então, como nós estamos tratando de um incidente específico de tribunal, não de tribunais de superposição, então nós vamos tratar sobre o controle difuso e não o controle concentrado. A quarta característica é que este incidente ele se aplica em qualquer tribunal, pode ser Tribunal de Justiça ou pode ser TRF, certo? Desde que siga as regras, ele pode ser aplicado a qualquer tribunal e de forma indistinta. A quinta característica deste incidente é que ele pode ser perquirido, ele pode ser analisado em qualquer causa que conste no tribunal, ou seja, pontuem isso, no tribunal. Não pode vir de causa
que estava ali na justiça quo, no juiz a quo, na justiça de primeira instância. Tem que ser causas que estejam correndo no tribunal e que, dentre as suas alegações, conste a arguição de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato público, de um ato normativo público. A sexta característica deste instrumento é que ela é uma etapa da decisão. Este incidente, diferente como nós já tratamos do IAC e do IRDR, ele é uma etapa da decisão. Ou seja, ingressou com um recurso, foi verificada a possibilidade de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, aquela Câmara ou turma encaminha para o órgão competente, que vai ser o órgão especial ou o Tribunal do Pleno. Este órgão que vai julgar este incidente, após o julgamento deste incidente, devolve a decisão para a Câmara ou turma para que seja julgado todo aquele processo. Por isso que a sexta última característica deste incidente é a etapa da decisão, certo? A sexta característica é essa etapa da decisão. Então, vamos recapitular quais são as características do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Primeira característica é um instrumento da regra de reserva do plenário. Segunda característica é a regra de competência funcional. Terceira característica, serve ao controle difuso de constitucionalidade. Quarta característica, aplica-se a todos os tribunais. Quinta característica, pode ser suscitado em qualquer causa que tramite no tribunal, desde que essa tenha dentre as suas alegações um incidente de arguição de ato ou lei do poder público. E a sexta característica é uma etapa de construção da decisão. Eu vou mandar para vocês, vou colocar nesse vídeo um organograma sobre essa etapa da decisão, ser este incidente uma etapa da decisão e não a análise completa, certo? Previsão legal, nós já tratamos que está no artigo 97 da Constituição Federal e no artigo 948 do CPC. Então, agora a gente vai analisar, a partir do artigo 948 do CPC, eu acredito que seja do artigo 948 ao 950, não tenho certeza, mas nós vamos acompanhar agora e vamos destrinchar esses artigos. Consta lá do capítulo 4 do incidente de arguição de constitucionalidade, artigo 948. Vamos lá, caput. Arguida em controle difuso, observem essa pontuação. São essas as pegadinhas de concurso, de provas de concurso, certo? Arguida em controle difuso e não controle concentrado, já tratamos sobre isso. A inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, ou seja, vai ser aberto a possibilidade de manifestação para o contraditório. Hoje é uma das regras do CPC, que em todos os atos é importante que seja intimado as partes. Neste caso, vai ter o Ministério Público, que é o Custos Legis, para se manifestar, certo? O relator vai intimar o Ministério Público e as partes para se manifestar e só após ele submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do processo. Artigo 949. Se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento. É óbvio, porque a gente já tratou que todos os atos e leis do poder público, eles têm a presunção de constitucionalidade. Então, se for rejeitado, o procedimento ele prosseguirá normalmente, sem interferências. Quando é suscitado e recebido o procedimento, como o órgão
ou o pleno vai julgar só o incidente e o procedimento ele vai ser julgado após retornar a decisão desse incidente, o processo principal, no caso o recurso, ele vai ficar suspenso, sobrestado, até que seja julgado esse incidente, certo? É importante também pontuar isso. Inciso 2 do artigo 949. Acolhida a arguição, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Gente, esse parágrafo único do artigo 949, ele é um ponto muito importante, porque ele vai tratar o seguinte, ele vai dizer que quando já houver pronunciamento deste tribunal sobre este incidente que está sendo arguido, ou sobre o plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, não serão submetidas à análise. Observe que ele trata sobre plenário do Supremo, ele não trata sobre uma decisão monocrática ou uma decisão interlocutória proferida por um ministro. Ele fala sobre o plenário. Mais uma vez, a gente está tratando aqui sobre a regra da reserva de plenário, certo? Observem que essa é o que a gente tratou lá em TGP, em Teoria Geral do Processo. Vocês também não foram meus alunos, contudo, devem ter estudado o artigo 1º do CPC, que trata sobre a constitucionalidade dos procedimentos cíveis, né? Que todos os procedimentos cíveis eles devem observar o que consta na Constituição Federal. E é nesse artigo, um dos artigos do CPC, que mais concretiza esse entendimento de que todo o regramento, todo o ordenamento jurídico, ele deve se basear pela Constituição Federal. E isso mostra o neoconstitucionalismo, isso mostra a constitucionalização do processo civil, que todas as regras do processo civil elas devem ser observadas com base na Constituição Federal. O artigo 950 ele vai dizer que, remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. Parágrafo 1º. As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal. Ou seja, eles têm que fazer um requerimento para que possam se manifestar. Não pode se manifestar sem esse prévio requerimento. Parágrafo 2º. A parte legitimada a propositura das ações, previsto no artigo 103 da Constituição Federal, os legitimados constam lá, poderá manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto de apreciação no prazo previsto pelo regimento interno, mais uma observação do regimento interno do tribunal. É importante, sempre que for se manifestar, observar esse requisito, certo? Que é constante do tribunal e não do CPC. Poderá apresentar memoriais ou requerer a juntada de documentos. Parágrafo 3º. Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir por despacho recorrível a manifestação de outros órgãos ou entidades, que aí vai tratar sobre o amicus curiae e tem outra nomenclaturazinha, é amicus curiae e não lembro agora no momento qual. É o amicus curiae e o terceiro interessado. Nós vamos também ter uma aula sobre isso. Não está no nosso cronograma, mas como o nosso cronograma é bem reduzido esse semestre,
eu vou dar uma aula para vocês sobre o amicus curiae e o terceiro interessado, as diferenças entre esses dois legitimados para participar de alguns procedimentos, principalmente no STF, quando tem audiência pública. Vamos também fazer uma aula sobre isso, sobre a audiência pública, a importância da audiência pública, como ela deve transcorrer. Eu já escrevi um artigo sobre isso, e aí a gente pode discutir sobre essas possibilidades, que é muito interessante, sim, porque aí vai ter o interesse da sociedade em si, das sociedades de classe, do interessado que não consta naquele processo, mas tem interesse em intervir. Outro ponto a ser analisado é a natureza desta decisão. A natureza dessa decisão, ela é de controle difuso, ela parte do controle difuso, tendo em vista que, apesar dela partir do controle difuso, ela é feita de forma abstrata. Por que, professor, que ela parte do controle difuso, mas ela é feita de forma abstrata? Porque quem vai analisar a questão em si é aquela Câmara, a Câmara que recebe o processo, certo? A Câmara, o relator de uma determinada Câmara vai receber o processo, então é ele que vai verificar a questão em si, os fatos, os fundamentos jurídicos. Contudo, quem vai analisar a questão da inconstitucionalidade ou constitucionalidade daquele ato ou lei do poder público vai ser o órgão colegiado, ou o órgão especial, ou o pleno. E ele vai fazer uma análise abstrata em relação àquela alegação, certo? Quem vai fazer a análise do caso em si é a Câmara, quando esse incidente for julgado lá em cima. Não sei se vocês estão me entendendo. A Câmara recebe o processo, o relator verifica que é uma questão de inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público, ele encaminha para o órgão especial ou o pleno. O pleno ou o órgão especial vai analisar esse incidente de arguição de inconstitucionalidade de forma abstrata. Depois que ele analisar, ele devolve para a Câmara, que aí sim vai analisar o caso concreto em si. A decisão ela vai gerar um precedente obrigatório, obviamente, que vai vincular aquele tribunal de forma horizontal e vertical. Dessa decisão não cabe recurso, porque ele não está julgando a causa em si, mas só o incidente, de forma abstrata. A única possibilidade de recurso que caberia seria um embargo de declaração para analisar algum ponto omisso dessa decisão, mas recurso realmente não cabe. Como nós já tratamos, ele vai analisar a questão em abstrato, vai gerar somente um precedente. Essas são as considerações que eu poderia fazer sobre esse incidente de arguição de competência, incidente de arguição de inconstitucionalidade, desculpem. Esses incidentes eles estão previstos lá no CPC. Dentre esses incidentes nós estudamos o IRDR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IAC, que é o incidente de arguição de competência, e o terceiro e último é esse incidente, que é o incidente de arguição de inconstitucionalidade. São incidentes muito simples, a letra da lei ela é bem clara em relação a eles. Os pontos principais a serem observados é a questão da competência, a questão de decisão sobre a causa piloto, ou se é sobre o incidente em abstrato. Como eu já falei no grupo, eu estou disponível 24 horas por dia para vocês nesse período. Vocês podem me mandar minhas perguntas, dúvidas no privado. Eu vou estar sempre trazendo para vocês o conceito, a natureza jurídica da decisão, se cabe ou não recurso. Vou trazer para vocês questões de concurso público, então assim a gente consegue albergar todo mundo. Vai ter a videoaula, vai ter o questionário e vai ter o material de complementação que vocês podem estudar em casa. Nada obstante, vocês devem buscar também a doutrina para que possam se debruçar mais ainda sobre esses procedimentos, que são procedimentos novos previstos no CPC de 2015, não havia previsão deles
no Código Antigo de forma expressa e, enfim, está sendo muito cobrado, inclusive foi cobrado agora na prova do Ministério Público recente no tribunal, no estado do Ceará, em outros concursos públicos, porque é uma matéria que nem todo mundo tem conhecimento, tem detalhes, e para quem vai querer advogar, casos práticos, para quem quer concurso, questões e doutrina, conceito, material de apoio, e basicamente é isso. Vamos continuando, força, vamos em frente. A próxima aula a gente já ingressa na questão de tutelas e vamos dar continuidade ao nosso estudo na nossa próxima aula. Um abraço a todos, boa sorte, contem comigo, contem com a instituição, estamos juntos.